Olá, ouvintes do Mesa de Debates. Aqui quem está falando é o Guilherme. Vamos que vamos, pessoal. Dá continuidade aqui na nossa programação da semana e vamos começar aqui com o programa esportivo, né? O programa esportivo aí do Mesa de Debates para a gente falar, né, de esporte e, né, tem bastante coisa aí para ser tratada, eliminações aí do Brasil na Copa América, eliminação do São José Esporte Clube na Série D do Brasileiro, falar aqui da situação do São Paulo, falar também da situação do Grêmio Brasil, né, Grêmio Esportivo Brasil, ou Brasil de Pelotas, e muito mais, né, Fórmula 1, Fórmula Indy, né, vitórias aí de brasileiros aí, né, no automobilismo, e começar aqui a falar do São Paulo, né, e ser bem breve, né, para quem quis plantar uma crise do São Paulo, né, depois da derrota contra o Vasco de 4-1, caiu do cavalo, né, porque o São Paulo segue aí embalado aí por uma boa sequência de vitórias, né? Ganhou bem, né? Contra o Bragantino, fez um ótimo jogo fora de casa em Curitiba contra o Atlético Paranaense e as coisas seguem, né? Bem no tricolor paulista. O único problema aí que tem que ver, né, é a situação do Luiz Zubeldia, que recebeu aí sondagens, né, do Equador, mas, né, nada muito, né, que se possa resolver. Então, São Paulo segue bem, entrou aí no G4 do Brasileirão, né? E vamos que vamos, né? Porque, né, como São Paulino, tô feliz, né? O Neto, né, tentou, né, provocar o líder da torcida organizada, o Henrique Gomes, o Baby, né, perguntando se o Baby tá feliz. O Baby tá feliz, eu tô feliz, o torcedor São Paulino, né, de modo geral, tá feliz. Então não tem muito do que dizer, só comemorar. Em contrapartida, né? Quem não tá bem no Brasileirão é o Corinthians, que apesar da vitória, né, contra o Vitória, né, da Bahia em Itaquera no meio da semana, o Corinthians perdeu de 3-0 aí pro Cruzeiro, né, em Minas Gerais. E, né, a semana aí bastante turbulenta. Cada dia que passa é um BO diferente, né, que estoura, né, no Parque São Jorge. Enfim. E o Corinthians, por sua vez, está na zona de rebaixamento, né? Está em 17º lugar aí com 12 pontos. E os primeiros que estão fora da zona, né, o que seria o Cuiabá e o Vitória, estão se distanciando, né, do Corinthians. Enfim, a situação segue complicada, no mínimo, do Parque São Jorge, mas, né, fazer o quê? Né? Eu, como São Paulino, quero mais que a coisa piore, né? Mas, enfim, continuamos aqui no programa para não causar discórdia, né, entre os ouvintes do Mesa de Debates. E saindo um pouco, né, do Campeonato Brasileiro da Série A, né, vamos conversar aqui falar um pouco do Campeonato Brasileiro da Série D, né, falar aí do São José. E São José eliminado no Brasileirão da Série D, né? Depois aí, né, de iludir o torcedor, né, ganhando da Inter de Limeira de 2-1, São José faz aí o clássico contra o Santo André, né, em Santo André, e Santo André massacra o São José por 4-1.
E com isso, né, e com a vitória, né, de Água Santa em cima da Inter de Limeira e com a vitória, né, do Costa Rica do Mato Grosso do Sul contra o Maringá, São José está oficialmente eliminado, né, do campeonato, né, brasileiro da Série D, né? Os dois últimos jogos do São José contra o Pouso Alegre no Martins Pereira e contra o Costa Rica no Mato Grosso do Sul vão ser jogos aí somente para cumprir tabela, né? E a situação é o seguinte, isso é apenas um reflexo, né? Da má gestão, né? Da falta de planejamento, né? Da SAF, que, olha só, é, em meio à possibilidade de ser eliminado pelo no Brasileirão da Série D, vai me contrata dois jogadores que agora não vai servir para coisa nenhuma, né? Vai ser mais dois jogadores que vão aumentar a folha de pagamento do São José, sem o São José, né, jogar, né, o que vai acontecer. E a falta de planejamento é muito grande, né? Porque o São José deveria, né, participar da Copa Paulista, não participou, deveria dar uma prioridade para o campeonato da Série A2 do Paulistão, não deu, foi eliminado pelo Velo Clube, né, um time que tem uma menor expressão, né, do que o São José, né, e agora é eliminado na Série D. A SAF perdeu a possibilidade aí de aumentar o patamar do São José, né? Colocando ele para primeira divisão do Paulista e por que não na Série D. Mas aí contratações erradas, né? Investimentos errados, né, no time, né, coloca gente que não deveria colocar, fez com que o São José fosse, né, eliminado e, né, como eu falei aqui anteriormente, e ano que vem vai ser difícil, né, porque ano que vem teremos Ituano e Santo André na segunda divisão do Paulista, teremos Ferroviária, né, que está no Campeonato Brasileiro da Série C. Teremos times fortes aí como São Bento, Portuguesa Santista, né, Juventus, que fizeram uma melhor campanha, né, do que o São José. Vejamos o que vai acontecer. A SAF disse aí que vai, né, se reestruturar, né, pensar aí, né, quem fica, quem sai e pensar o próprio papel aí da família Oscar, né? Vejamos que aprendam, né, com o erro, né? Porque quando o São José esteve bem, a torcida foi junto, né, com o São José. E, né, e agora é hora de, né, se reestruturar, né? Escutar a torcida, é, enfim, né? A eliminação é o reflexo do que foi o São José nesse ano de 2024. Vamos torcer para melhores dias da Águia, né? Para que a Águia volte, né, ao cenário nacional o mais rápido possível, né? Lembrando que existe uma possibilidade bem remota, né, para o São José voltar para o Brasileirão da Série D, né, no ano que vem. E vejamos se isso vai acontecer ou não, né? Enfim, desejamos aí melhoras aí para o São José. E falar aqui do Grêmio Esportivo Brasil, o Brasil de Pelotas, que hoje perdeu, né, pro Cianorte do Paraná, né, por 2-1, é, dentro aí do estágio Bento,
né, de Freitas, né, o estádio, né, do Brasil de Pelotas, que fica em Pelotas, claro. E o Brasil de Pelotas, ao contrário do São José, tem chance aí de se classificar, né? O Brasil ganhou aí alguns jogos, ganhou o jogo, né, no meio da semana contra o Novo Hamburgo aí que fez um papelão, né, de ter apagado as luzes quando o jogo acabou, deixando a torcida do Brasil, né, no escuro junto com os jogadores. E, né, isso só mostra a fase do Novo Hamburgo, que vai jogar aí na Série A2 do Gauchão, né, contra o rival, né, do Brasil de Pelotas, o Pelotas, né? E agora passar aqui, né, a classificação, né, do Brasileirão da Série A, da Série B, da Série C e da Série D. Até o presente momento, quando esse vídeo está sendo gravado, temos Flamengo com 31 pontos, Palmeiras que ganhou do Bahia com 30, Botafogo com 30, São Paulo com 27 em quarto lugar. Em quinto vem o Bahia com 27, sexto Atlético Paranaense com 25. Em sétimo, Cruzeiro com 23, oitavo, Fortaleza com 23, em nono, o Bragantino com 22, e em décimo, o Internacional com 19. Em 11º, Juventude, olha só, com 19. Em 12º, o Atlético Mineiro, com 18. E em 13º, Vasco da Gama, com 17. O Vasco que se recuperou, né? O São Paulo aí ressuscitou um morto no Campeonato Brasileiro da Série A. O Vitória com 15, Cuiabá com 14, Corinthians com 12, Grêmio com 11, Atlético Goianiense com 11 e Fluminense, olha só, em sétimo lugar. Pausa para a torcida e vamos para a Série B do Brasileirão. E olha só quem que tá na frente, o Santos, né? O Santos aí que recentemente deu uma caída, né, no Brasileirão, se recuperou e agora está em primeiro lugar com 25 pontos. América Mineiro com 25, Sport Recife com 23, Avaí com 23, Operário com 22, Goiás com 21, Vila Nova com 21, Coritiba com 20, Mirassol com 19, Ceará com 19, Novo Horizontino com 19, Chapecoense com 17, Ponte Preta com 17, Botafogo com 17, ó, todo mundo com 17, Paysandu com 17, Amazonas com 16, CRB com 13, Brusque com 13, Ituano com 11. Olha só o Guarani, a situação está complicada lá em Campinas com 6 pontos apenas. Agora indo para Série C do Brasileirão, né? E vamos que vamos olhar aqui a classificação, né, da Série C. E temos aqui Volta Redonda com 26, Atlético com 25, Botafogo da Paraíba com 24, Ferroviária com 24, São Bernardo com 21, Londrina com 20, Tombense com 19, Figueirense com 18, Ipiranga com 16, CSA com 14, Remo com 13, Náutico com 13, ABC com 13, Confiança com 11, Ferroviário com 11, Aparecidense com 10, Sampaio Correia com 10, Floresta com 9, Caxias com 6 e São José com 4 pontos. Agora, né, indo para o campeonato da Série D, aonde, né, joga aí o São José, o Brasil de Pelotas. São José, conforme eu falei, está eliminado, né, da Série D do
do Paulistão, opa, desculpa, né, do Brasileirão. E vamos aí para a classificação, né? Entrando aqui na nossa tabela, né, aqui, mexendo aqui no outro celular. Vou olhar aqui o grupo Manuara com 28, grupo A, né? Manuara com 28, Porto Velho com 22, Princesa com 19, Trem com 18, Manaus com 18, São Raimundo com 13, Rio Branco com 12 e o Maitá, olha só, com 1 ponto. Grupo P, Maranhão com 21, River com 18, Altos com 18, Tocantinópolis com 18, Fluminense do Piauí com 15, Motoclube com 15, Cametá com 12 e Águia de Marabá com 9. Grupo C, 13 com 27, Iguatu com 24, América de Natal com 20, Atlético do Ceará com 17, Souza com 17, Santa Cruz com 13, Maracanã com 9, Potiguar com 6. Grupo D, Itabaiana com 26, CSE com 18, Juarinense com 18, Retrô com 17, Chacupense com 17, CSA com 15, Petrolina com 10 e Sergipe com 9. Grupo E, Brasiliense com 26, Anápolis com 24, Craque com 21, Misto com 20, Iporá com 14, União Rondonpolense, né, com 17, Capital com 7 e Real Futebol Clube com 6. Grupo F, Nova Iguaçu com 25, Itabuna com 23, Portuguesa do Rio de Janeiro com 19, Serra com 18, Real Noroeste com 17, Ipatinga com 10, Democrata com 10 e Audax com 5. Grupo G, Maringá com 26, Inter de Limeira com 20, Costa Rica com 20, Água Santa com 19, Santo André com 17, Pouso Alegre com 12, São José, né, com 12, Patrocinense com 5 pontos. Agora, para fechar aqui a situação, no grupo H, no grupo aí do Brasil de Pelotas, Cianorte com 21, Avenida com 18, Concórdia com 16, Barra com 15, Brasil de Pelotas com 14 pontos, desculpa, Hercílio Luz com 14, Novo Hamburgo com 11 e Cascavel com 11 pontos. Esse aí é a situação, né, dos grupos, né, do Brasileirão. E vamos sair, né, dos campeonatos brasileiros, né, e ir para os torneios de seleções, né? Estamos falando aqui, pegar principalmente a Copa América, né? E o Brasil, nesse último sábado, foi eliminado pelo Uruguai por, né, 0-0 no tempo normal e 4-2 na decisão dos pênaltis. E a gente, né, precisa falar, né, do Brasil, né? E se hoje eu puder definir a seleção brasileira, trata-se aí da pior seleção que eu já vi jogar em toda a minha vida. É uma seleção ruim, é uma seleção que chega a ser medíocre, né, com jogadores aí medianos para baixo, né, que se for pegar times brasileiros, né, do topo, né, como São Paulo, como Flamengo, como Palmeiras, a seleção brasileira corre o risco, né, de perder, né? E vamos lá, né? A seleção, né, hoje é reflexo aí de uma crise que já dura, né, por muito tempo. Trata-se aí da seleção que foi eliminada pela Bélgica em 2018, foi ele na Copa do Mundo, foi eliminada pela Croácia, né, 2022 e agora foi eliminada pelo Uruguai na Copa América. Times, né, que se a gente for ver comparado ao tamanho do próprio Brasil, são times medianos, medianos para baixo, diga-se de passagem. E
né? Isso se deve, né, porque os jogadores são fracos, a seleção é fraca, né? E, e o reflexo é isso, por exemplo, o meio de campo da seleção brasileira joga em times medianos da Premier League, times que, né, não, se duvidar, não conseguem bater de frente contra times brasileiros, né? E você acha que isso vai dar certo na seleção brasileira? Eu já vi Ronaldo jogar, já vi Kaká jogar, já vi a seleção de 2002. Eu era criança, mas eu vi jogar. Já vi a seleção de 98, era mais criança ainda, mas eu lembro, né, dessa Copa do Mundo, né? E, né, a seleção brasileira tinha jogadores que estavam nos melhores times do mundo, né? Ronaldo, Ronaldinho Gaúcho, Kaká. E agora temos jogadores que, né, estão, né, em times medianos da Premier League. Tudo bem que tem os times mais fortes aí, como o Vinícius Júnior, o Éder Militão, que errou um pênalti feio, né? E mas, por exemplo, o meio de campo do Brasil é um meio de campo formado por times medianos da Premier League, né? E isso vai dar certo? Não. Não deu certo contra o Uruguai. E se continuar assim, vai estar menos certo ainda se for para a Copa do Mundo. O Brasil, que inclusive, que se cuide, porque a situação está complicada, né? Nas eliminatórias da Copa do Mundo, né? É situação bastante feia, situação aí bastante complicado para o Brasil, né? Jogadores que acham maiores do que são, né? Que inclusive que cena feia, que cena, né, medíocre aí dos jogadores, excluindo o técnico Dorival Júnior na preleção, né, das penalidades. A bagunça é tão grande que parece que foram os próprios jogadores que decidiram quem iria bater. Aí a lista foi uma zona, começar com o Éder Militão, que é zagueiro, bater o primeiro pênalti, tá tudo errado, né? E, né, e a grande questão que fica também aí, que eu tava pensando, que barca furada que o Dorival entrou, né? Saiu do São Paulo, um time que ele tinha mão, né? Um time que ele tinha controle. Os jogadores gostavam do Dorival. O time estava dando certo, né, com o Dorival Júnior e, né, saiu, foi pro duvidoso. E agora o Dorival Júnior, né, que é um bom técnico, foi extremamente contestado, né, pela torcida, né? Porque venhamos, convenhamos, convocou mal, né? Eu, por exemplo, convocaria o Veiga do Palmeiras, convocaria o Bruno Henrique do Flamengo, convocaria o Alisson do São Paulo, porque não é um ótimo, né, jogador, é um ótimo volante que deu a volta por cima, mas não. Contratou um monte de cara de time desconhecido, né? Eu vi um vídeo, né, falando que o povo brasileiro não tem identificação com a seleção, né, por conta dos jogadores jogarem fora. Isso é verdade, né, hoje, num certo ponto de vista, e anteriormente, né, sim, era. Mas hoje o povo está preferindo a Argentina do que o Brasil, porque, né, o Brasil hoje é um time ruim, né? E as novas gerações não vão torcer para um time ruim como o do Brasil, né? Enfim, né? O resultado foi esse. Eliminação aí na Copa América e é preciso aí, né, mudar tudo na seleção brasileira, porque senão vai ser uma seleção que vai cair no ostracismo, cair, né, no ostracismo e se continuar assim por muito tempo, ou não vai ser o Brasil que vai ser hexa, vai ser outras seleções que
vão conseguir esse feito. E, né, para terminar aí as análises da Copa América, falar de James Rodrigues, jogador aí da Colômbia, que jogou muito bem contra o Brasil, né, no último jogo aí, né, de grupos, né, da Copa América, jogou muito bem, né, também nas eliminatórias e, né, a gente tem que escutar, né, de comentarista esportivo, por que que o James Rodrigues não joga no São Paulo? Parece que essa galera caiu, né? É, parece que essa galera começou a acompanhar futebol ontem, né? James Rodrigues não joga no São Paulo porque ele não quer jogar no São Paulo. James Rodrigues, né, se recusou a disputar uma final de campeonato esse ano, que foi a da Supercopa, se recusou, né, de, né, de bater o pênalti contra o Novo Horizontino e, né, e se o treinador, né, no caso o Zubeldia, não coloca o James Rodrigues para poder, né, ser meia de campo do São Paulo, é porque o James Rodrigues faz corpo mole. É um tipo de jogador, né, cupincha que, meu, que se aproveitou aí da estrutura do São Paulo para poder se convocar, para poder ir para a seleção, né, colombiana e, né, obviamente, né, do salário, né, porque o São Paulo paga um alto salário, porque o São Paulo paga um alto salário pro Ramos Rodrigues jogar. E o cara, né, não quer jogar. Os comentaristas esportivos precisam, né, ficar atento, né, sobre isso e não falar tanta bobagem, não falar tanta groselha, se questionar por que, que o Ramos Rodrigues não joga. O cara não quer jogar. O cara pode até ser craque, né? E de fato o cara é um craque, né? E se o cara quiser jogar no São Paulo, ótimo, né? Ninguém tá querendo negar o Ramos Rodrigues, né? Jogar no São Paulo, né? Claro que a gente gostaria que o Ramos Rodrigues jogasse no São Paulo, mas, né? O cara não quer, né? Porque por mediocridade, na minha opinião, né? Porque é um cara que se acha maior do que o clube. E o Rames Rodrigues não é maior do que o São Paulo. Agora, saindo aí da análise do Brasil, estamos na semifinal da Copa América. E a Argentina, que passou aí do Equador, vai, né, pegar o Canadá, que passou, né? E então teremos Argentina e Canadá. E na outra chave teremos, né, Uruguai, que passou do Brasil, que vai pegar a Colômbia, né, que passou da Costa Rica, né? Então teremos Argentina e, Argentina e Canadá, Uruguai versus Colômbia. E vamos falar, né, da Eurocopa, passar aqui, né, a situação da Eurocopa, né, torneio aí das seleções da Europa. E estamos na semifinal também, né, assim como, né, estamos na semifinal da Copa América. E, a, e os jogos serão o seguinte: Holanda joga contra a Inglaterra e Espanha joga contra a França, né? A França aí que teve dificuldades de ganhar de Portugal, vai jogar contra a Espanha, né? Que é considerada aí uma das favoritas, né? Para o torneio aí europeu. E os quatro times aí vão disputar, né? As duas vagas aí para a grande final da Eurocopa. Agora, saindo do mundo, né, do futebol e indo para o mundo do automobilismo.
e falar um pouco aí da situação dos brasileiros aí no esporte a motor. E começar aí por Gabriel Bortoleto, né, que fez pódio aí na Sprint Race, depois aí de disputar posição com seu companheiro de equipe, uma disputa muito dura, né, mas uma disputa que tem que ser assim, né, nas corridas, em meio aí de uma forte chuva. O Kushmaini, né, seu companheiro de equipe da antiga Unifirtuose, né, tentou empurrar o Bortoleto aí fora da pista várias vezes, né, e, né, infelizmente a direção de prova, né, numa atitude que eu achei bastante errada, uma porque ele foi jogado fora da pista e outra porque, né, tem que colocar um certo limite nessa questão, dos limites de pista, né, da Fórmula 1, né, porque o cara não cortou a pista porque quis, porque o cara cortou a pista por conta de ser empurrado, né. É, tá, a Fórmula 1, né, a FIA tá levando isso muito à risca e acho que é ruim. Gabriel Bortoleto perdeu o seu pódio, né, na corrida da Sprint Race que aconteceu na Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, em Silverstone, o mesmo aí lugar que ocorreu a Fórmula 1, né, também. E agora, né, saindo um pouco aí da Europa, né, da Inglaterra, indo para os Estados Unidos. E olha só quem ganhou a corrida da categoria de base da Fórmula Indy. Caio Collet, que até um tempo atrás estava na Europa. O brasileiro aí que, né, resolveu fazer sua carreira nos Estados Unidos. E Felipe Drugovich, né, ele fez P2 na corrida ELMS, né, corrida aí de protótipo, nas 4 horas de Imola, né. O trio da qual o Felipe Drugovich fez parte fez aí o P2, né. E, é, e a primeira corrida, né, do Felipe que ele é pódio numa categoria principal, né. Lembrando que o Felipe, né, corria, né, nas categorias de base, Fórmula 2, Fórmula 3, né, Eurofórmula e tudo mais. Então essa é o primeiro pódio. Esperamos aí de muito, né, Felipe Drugovich que concorre aí uma vaga na Fórmula 1, né, que parece que a Fórmula 1 não está querendo é, prestigiar os campeões da Fórmula 2, né? A gente tem um Logan Sargent que, né, ficou bem atrás do Felipe Drugovich na época que o Felipe Drugovich foi campeão, né? O Theo Pourchaire também não entrou na Fórmula 1, né? Dizem as línguas que vai para a Fórmula Indy. E o Felipe também, né? Existe possibilidade, se ele não conseguir esse assento, de ir para a Fórmula Indy, né? Dizem aí reportagens. E, né? Enquanto isso, se aposta no, para mim, no duvidoso, né? Kimi Antonelli, para piloto da Mercedes, que eu acho que é bastante precipitado. Também outros pilotos, como o Oliver Berman, que foi bem, né, mesmo, né, lembrando, considerando que ele estava no bom carro da Ferrari, né, mas que tem mais pontos na Fórmula 1 do que na Fórmula 2, que ele corre mesmo. Então, né, esperamos aí chance para o Felipe Drugovich, mas também para o Theo Pourchaire, porque esses de fato merecem, né, estar na Fórmula 1. E continuando aqui, falando de Fórmula 1, olha só quem ganhou. Lewis Hamilton, né? Depois de estar desde 2021 sem, né, vitórias, a última vitória foi no Grande Prêmio da Arábia Saudita de 2021, na disputa aí do título com o Max Verstappen, que foi o Max que levou. Lewis Hamilton, né, em 2023,
2022, 2023, entrou em um ostracismo, né, muito por conta do problema da Mercedes também. E agora, né, numa boa semana que a Mercedes fez, né, fazendo aí P1, P2 na qualificação, Lewis Hamilton, né, ganhou aí mais uma corrida, né, é a 104ª corrida que Lewis Hamilton ganhou. Enquanto isso, né, Max Verstappen administra, né, o campeonato. O Max ficou em segundo e aumentou sua distância, né, para o Lando Norris, que está em segundo lugar. Então, né, Max Verstappen aí, né, tendo uma postura de administrar as corridas, né, de Fórmula 1, né, quando tem um bom carro ganha, quando não tem um bom carro utiliza aí do seu braço, do ótimo piloto que é, para, né, ser para poder entrar no pódio e somar pontos para o campeonato. E voltando, né, para os Estados Unidos, tivemos aí a corrida da Fórmula Indy em Minas Ouro também, né? E quem ganhou foi Pato Ward, né? Que fez aí uma ótima disputa, né? Na e saindo da Europa, da Inglaterra, indo novamente para os Estados Unidos, tivemos a corrida da Fórmula Indy em Minas Oil também, onde ganhou o Caio Collet na categoria de base. E temos vitórias do Pato Ward, que fez aí uma ótima disputa contra Alex Palou, né, o espanhol Alex Palou. O Alex Palou estava na frente, né, do Pato Ward, aí depois aí de um erro, né, do pit stop, né, de Palou, o Pato Ward ultrapassou e, né, e o Alex Palou, antes que estava sendo caçado pelo Pato Ward, resolveu caçar o Pato Ward que estava na sua frente, né, que ultrapassou aí depois na parada, né, dos box. Foi aí uma corrida tranquila, né, da Fórmula Indy, né, sem muito o que dizer, sem muito, né, do que falar. E, né, e essa foi a primeira corrida da Fórmula Indy com os motores híbridos, né, algo que ficou, né, seja de bem ou seja por mal, tem gente que gosta, né? Tem gente que não gosta, né? Para mim isso aí é um desenvolvimento, né, que normal que acontece na indústria do motor, ou com motores híbridos, ou seja, o motor em parte, né, combustão, mas também parte, né, elétrica. Então aí foi uma corrida que ficou para a história, né, da Fórmula Indy também por isso. Vamos ver o que vai ser a categoria, né, com esse novo formato de motor, o que vai mudar, o que não vai mudar, enfim, né? Então acho que é isso aí, pessoal. Não se esqueça de se inscrever no canal Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. Compartilhe as nossas matérias, notícias, programas. E segue a gente nas redes sociais, Facebook, TikTok, Instagram e no Quai.